Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jorge Oliveira e estamos aqui com a série de vídeos sobre este livro que eu achei muito bom e eu queria falar um pouquinho sobre ele. O livro se chama Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. O Timothy Keller escreveu muitos livros bons, né? Um homem que tem escrito bastante e tem feito a diferença nessa área. Eu gosto muito dessa temática de vocação. Nos vídeos anteriores você já observou, eu falo muito sobre cosmovisão cristã, sobre a prática, né, da vida cristã, baseado nos ensinamentos de Francis Schaeffer, de Daryl Miller. Né, eu faço parte do ministério que chama DNA, né, Disciple Nations Alliance, e com isso nós propagamos e ensinamos o material na área de cosmovisão cristã. E eu particularmente gosto muito da área de cosmovisão cristã, vocação e propósito. Eu gosto muito da aula de homeschooling, que é o que eu faço também com os meus filhos, e educação, por ser professor. Então, eu trabalho muito com essas questões e dessa vez agora eu gostaria de trabalhar com esse livro, tá? Antes de começar, queria pedir para você, por favor, curta esse vídeo se você gosta desse material, se você acha que vai se beneficiar com esse material, com esse assunto, e compartilhe esse vídeo com quem você puder, porque vai nos ajudar bastante. Então vamos lá, vamos começar. Eu resolvi escolher o nome por vocação e propósito, porque ele fala muito sobre isso no livro, né? Essa integração de fé e trabalho tem a ver com o propósito das nossas vidas e com o que a gente foi chamado para fazer. A minha ideia é que sejam vídeos curtos, então vamos caminhar com essa questão dos slides para que eu possa me organizar no pensamento aqui e caminhar. Mas antes de começar o livro, eu queria dar alguns avisos, tá? O primeiro aviso é que eu não tenho como ser 100% fiel ao que ele quis dizer. Então é muito uma leitura minha do que é esse material, tá? Então eu vou comentar sobre os assuntos também, que eu gostei, eu vou trazer algo mais, algo além. Talvez não, talvez em alguns tópicos sim. São 12 capítulos esse livro, então muito do material, dos assuntos eu vou estar trazendo e vou estar comentando por cima também, tá? Não tenho como ser 100%, mas eu vou tentar ser o fiel o máximo possível para que você possa tirar o que você puder desse livro, tá? Então é um formato de resumo de cada capítulo, de cada subtópico. A gente vai tratando por slide, por lauda aqui para vocês. E por fim, a minha expectativa com isso é primeiro organizar as ideias do livro para você ter um assunto já, para ter algo pronto, né? Para ter algo, digamos assim, mastigado, mas isso seja um incentivo à sua leitura, que você seja motivado a ler esse livro, porque realmente quando você pega, né, as intenções do autor, a leitura do autor especificamente, é muito bom para você. Então o objetivo não é que você veja esses vídeos para não ler o livro. Não é essa a minha intenção, desde já eu quero já deixar isso claro. Então vamos lá. Quem são os autores, né? O autor principal do livro é o Timothy Keller. Ele é um pastor da Redeemer Presbyterian Church em Manhattan. Então a igreja é em Nova York, tá? Mais de 5.000 membros essa igreja. Ele está lá desde 89, então 31 anos nessa igreja em Manhattan, trabalhando com essas temáticas. É uma igreja muito relevante na cidade também por suas ações práticas, e ele escreve muito nessas questões do evangelho, alcançando todas as áreas da cidade. Existe outro livro dele que se chama Igreja Centrada, Deuses Falsos, livros de pregação, de oração. Então é um pastor que tem realmente servido a nossa geração com questões práticas, como o evangelho se torna prático na vida das pessoas. A Catherine, ela trabalhou 25 anos na indústria no Vale do Silício. Depois ela entrou, né, na Redeemer, na igreja do Timothy Keller, e foi a diretora do Center for Faith and Work, que é o Centro para Fé e Trabalho. E hoje ela está no conselho da International Arts Movement Fellowship for the Performing Arts. É um movimento internacional de artes para pessoas que trabalham com teologia do trabalho, Theology of Work. Então, realmente ela tem servido nisso. Eu entrei no site da Center for Faith and Work e procurei o nome dela hoje.
e não achei o nome dela lá. Talvez ela já tenha sido substituída, já foi para outro projeto, mas no momento que ela tinha escrito o livro, ela participou junto com o Timothy. Ela fazia parte desse ministério, tá? Então, o livro ele se divide em 3 grandes partes. A primeira parte é o plano de Deus para o trabalho, que são 4 capítulos. A parte 2 são nossas dificuldades com o trabalho. A parte 3, o evangelho e o trabalho. Na verdade, o que é que ele pega? Ele pega aquela perspectiva bíblica sobre a narrativa bíblica, sobre criação, queda e redenção e consumação, né? E ele bota, ele coloca uma perspectiva do trabalho aí. Então, o plano de Deus para o trabalho. Ele pega a intenção de Deus para o trabalho. O que é o trabalho na criação? As nossas dificuldades com o trabalho, na verdade, é quando o pecado entra, né, nessa história. E aí, como é que nós devemos interagir com o trabalho em relação ao pecado e tudo mais. A parte 3 é o evangelho e o trabalho. E aí entra a questão. A gente já entendeu o que é que Deus quer para o trabalho. A gente já entendeu a realidade do pecado. Como é que o evangelho alcança isso? Como é que o evangelho pode dialogar com o trabalho, não só o trabalho secular, né? Essa ideia do dualismo, né? A mente dualista, gnóstica, não só nessa perspectiva, mas como é que o cristão interage com o trabalho como um todo. O não cristão tem algo a oferecer para o cristão e ele começa a relacionar o que é que Cristo e o evangelho pode contribuir para isso, como é que essa visão do cristianismo pode ajudar as pessoas no trabalho. Então, as 3 partes. Esse primeiro vídeo eu vou estar falando somente da introdução do livro, e aí no próximo vídeo eu vou entrar na parte 1 e o capítulo 1 para a gente começar a discutir sobre as ideias do autor na primeira divisão do livro, né, dessas 3 divisões. Então, a introdução fala sobre a importância de resgatar a vocação. Então, ele já inicia falando desse vocare, do que é o chamar, a voz de Deus que chama. Então, não é uma intenção, não é uma escolha sua, assim, de você se vocacionou, você que se chamou para a sua profissão, para aquilo que você nasceu para fazer, mas na verdade é um chamado de Deus. E aí você entender isso, né? Ele fala que o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou, não para você mesmo. Da mesma forma, o nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais. Então, aquela pessoa que escolheu uma profissão porque vai dar dinheiro para ela, ela não está seguindo uma vocação. Então, a vocação ela não é para você mesmo. A vocação ela sempre tem o objetivo de servir a um propósito, servir aos outros, servir ao bem comum e não a você mesmo. Existem algumas correntes sobre fé e trabalho, e para algumas pessoas, servir a Deus no trabalho é promover justiça social no mundo. E essas pessoas vivem em prol disso. Para outras pessoas, servir a Deus no trabalho é ser honesto e evangelizar os colegas de trabalho. Para outras pessoas, servir a Deus no trabalho é executar com toda a nossa capacidade e excelência, com aquilo que a gente pode fazer. Para outra é criar algo belo apenas. Para outra é exercer sua profissão com motivação cristã para a glória de Deus, buscando engajar-se na cultura e influenciá-la com esse propósito. São causas nobres e são causas boas que a gente está vendo aqui, né? Exercendo sua profissão de coração agradecido, alegre e transformado pelo Evangelho, seja quais forem as circunstâncias. Ele fala sobre isso também, fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo. Para muita gente, servir a Deus no trabalho é isso. Obter maior lucro financeiro possível. Então, o lucro é o objetivo dele de servir a Deus, para então ser generoso. Eu já vi alguns adolescentes chegaram a mim e disseram assim: George, eu quero ser engenheiro porque engenheiro me dá dinheiro para eu investir em missões. Essa é uma visão certa sobre trabalho? Então, eu diria que ele vai tratar sobre esses tipos de visões de trabalho aqui, do modo de servir a Deus, que tem a ver com essas coisas. Eu diria nem tanto com o somente ganhar dinheiro, né? Então não posso dizer que é só uma dessas, mas se eu fizer uma mistura aqui dessas visões de trabalho que as pessoas têm, eu posso trazer algum pensamento do que ele quer trazer no livro também. Que promover justiça social, ser honesto, faz parte do ser,
né, do trabalho, do seguir uma vocação. Então o trabalho ele não envolve somente o seu querer, ele envolve a vontade, envolve emoções, ele envolve a alma, ele envolve a mente. Então essa perspectiva de trabalho, ela é abrangente. A perspectiva cristã, tá? Eu tenho pessoas que meio que desligam, né? Desligam as ideias, desligam os pensamentos quando estão no trabalho e quando estão na igreja. Esse tipo de pensamento desengajado não faz parte do que a gente quer tratar aqui. Então não está integrando fé e trabalho. Esse é realmente um desengajamento, uma separação, um dualismo. E isso não é o que a gente vai tratar aqui. É mesmo como eu pego os princípios da palavra de Deus, os princípios cristãos, e associo ao que a gente vê na Bíblia. Então é esse tipo de pensamento que a gente vai buscar. E aí, para finalizar a introdução, ele já fala sobre o Tolkien e o significado eterno do nosso trabalho. E ele menciona uma história que eu achei muito linda, eu ainda não li esse livro, Leaf by Nigel, que em português é Árvore e a Folha, ou é Árvore e Folha, do Tolkien. O Tolkien, para quem não sabe, ele escreveu O Senhor dos Anéis, tá? E um livro que tornou a trilogia do Senhor dos Anéis, O Hobbit. Então, no momento que ele estava, a história que ele conta, no momento que ele estava escrevendo O Senhor dos Anéis, ele estava meio que travado por ser um cara muito perfeccionista, que ele fica, né, nessas coisas minuciosas, nessas coisas, tratando de coisas, de detalhes pequenos, e ele achava que estava meio que se perdendo. E em inglês tem um termo, né, em inglês britânico, que esse termo de ficar tratando com essas coisinhas, desses perfeccionismos, é niggling, que é justamente o personagem principal que ele escolheu, né? O nome desse rapaz é Leaf by Nigel, que é o nome desse artista, é um artista baixinho, que ele tem na sua cabeça uma árvore incrível. Ele é um artista que sabe pintar essa árvore incrível, só que quando ele começa a pintar, ele até sobe na escada para pintar, ele começa a pintar essa folha. E ele é perfeccionista demais com essa folha. E aí uma pessoa chama ele para ajudar em alguma coisa, ele vai lá e sai para ajudar, aí ele volta e ele continua trabalhando nessa folha, só que chega uma hora que ele morre. E ele não conseguiu terminar essa árvore que ele idealizou. E aí as pessoas pegam o trabalho dele, colocam lá naquela a bordazinha do quadro, e eles colocam a folha. E o nome no museu da cidade, lá no cantinho, coloca Leaf by Nigel. Mas na cabeça dele tinha aquela árvore. E aí, numa perspectiva de um ateu, por exemplo, eles podem dizer, meu Deus, que desperdício, o cara não conseguiu fazer a árvore dele, e ele só conseguiu fazer a sua folha. Só que esse cara morre, né? Na perspectiva cristã, a gente entende que quando a gente morre, a gente vai para o céu, para o paraíso, e ele chega no paraíso e ele se encontra com aquela árvore que ele imaginou, com as montanhas, as colinas, com tudo que estava lá perfeito, e ele consegue ver lá aquela árvore que veio na cabeça dele, que ele iniciou o trabalho aqui na Terra. Então, na verdade, o objetivo dessa história é para trazer essa perspectiva do significado eterno do nosso trabalho, que talvez a gente está focado aqui em coisas e no que a gente está fazendo, só que na perspectiva de Deus, no plano eterno de Deus, a gente tem uma perspectiva muito maior e abrangente do nosso trabalho. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu espero que você acompanhe essa série de vídeos sobre esse livro, tá? Você pode acessar o link aqui embaixo para comprar esse livro e deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa parte. Compartilhe com as pessoas que vocês puderem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.